todos. Que bom voltar a revê-los todos aqui nesse auditório, na Casa Lar Espírita. Sejam todos bem-vindos. Com muito imenso prazer que a gente está aqui novamente. E hoje vamos falar sobre um tema bem, até bom para os dias de hoje. Que quando o Sérgio passou, ele passa para nós, os expositores, né? Os temas, os assuntos que a gente quer falar, quer apresentar no dia. E aí eu escolhi esse tema, porque é um tema que vem a coisa que eu sinto, falar aquilo que eu sinto, que vai ser bom para mim, as palavras. Quando comecei a estudar, a ver sobre esse tema, eu comecei a me conhecer até melhor, porque realmente eu me coloco no meio de tudo, a gente não tem paciência, né? E a gente sabe que Deus não colocou de propósito a gente aqui para a gente passar por tudo isso, porque precisamos nos conhecer. E o tema é bem viável para os dias de hoje, né? Então, antes de começar, eu me permito falar para vocês que eu tomei as duas vacinas, né? Por isso que eu estou sem a máscara, e a distância também de vocês me permite que eu fique sem a máscara, fica melhor para falar. Mas aconselho a todos que tomem a vacina, é muito importante, né? Porque quando começou a doença, que a gente teve que parar também aqui na casa, todo mundo se preocupou. E agora, o que vai acontecer? Vamos todos morrer? Né? Ainda bem que tem cientistas que pesquisaram e trouxeram a vacina rápido demais. Foi até incrível como foi rápido. E tem muita gente que não está tomando, né? Não dá para entender. A gente queria que resolvesse esse problema e muita gente não aceita. Aqui na cidade também tem muita gente que não toma vacina, né? A gente percebe que quando desencarnam, a gente vai saber o histórico dela, por que desencarnou. Claro que a gente pode pegar a doença, né? Mesmo tomando as duas vacinas, mas ela ameniza, não vai ser tão forte como seria se a gente não tivesse tomado a vacina. Então, aconselho que todos tomam, né? Então, esse tema, paciência, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 12 e 18. Se vocês procurarem no Evangelho, vocês vão encontrar esse tema. Claro que tem vários livros também que falam sobre paciência. Eu vou citar alguns aqui para vocês, né? Então, é bem fácil de entender, porque quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, eu lia muitos livros, mas não entendia o que estava escrito, né? Então, só com o tempo nós vamos entender. Então, é muito importante o estudo, para que a gente conheça mesmo as palavras de Jesus. Preciso colocar o óculos para ler também, porque, né, a idade vai pegando. Então, nós sabemos que nos dias de hoje, estamos percebendo muitas pessoas buscando o conhecimento do Evangelho de Jesus. Mas, como eu falei, não deve ser só uma busca do intelectual ou uma busca do entendimento teológico, mas sim o que devemos procurar é uma proposta de mudança de comportamento e de afeto. É assim essa proposta de Jesus. Isto já ao longo dos 2000 anos estamos lendo ou escutando os exemplos que devemos seguir. A doutrina espírita nos traz este conhecimento. O que é a paciência? Paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo.
consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejáveis. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. A paciência, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente que, pela dor, neste mundo vos marcou para a glória do céu. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado pelo Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem sabemos, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos. Havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando olhamos para baixo e reclamamos de tudo. Coragem, amigos. Temos em Cristo o irmão e modelo, mas sofreu ele que qualquer um de nós e nada reclamou. Ao passo que nós temos que expiar nosso passado e de nos fortalecer para o futuro. Sejamos, pois, pacientes, sejamos cristãos. Essa é a palavra de um amigo espírito. Aqui ele diz, que nós devemos nos fortalecer, porque quando a gente vem para esse mundo de prova e expiação, nós vamos buscar nossos erros do passado. Claro que nós não sabemos o que cometemos no passado. Isso foi uma coisa muito boa que Deus nos deixou para que a gente não lembrasse. Imagine se a gente lembrasse, na família onde nós estamos hoje, do que cometemos no passado, erros no passado. Nós já íamos voltar odiando essa família. Mas nós estamos buscando essas provas para que estamos nessa família, não é por acaso. Nós escolhemos estar na família que estamos hoje. Então, a gente reclama muitas vezes porque não gosta de um irmão, ou não gosta do pai ou da mãe. Mas por quê? Tudo isso. Às vezes a gente gosta mais de um amigo do próprio irmão, ou da própria irmã. Mas nós escolhemos. Temos que ter paciência para ficar nessa família. A paciência, segundo Chico Xavier. Não há problemas que não passa a ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante das provas, não reagindo às provocações, ignorando o mal, a impaciência é a reação que quem provoca está esperando a tua reação. Então, muitas vezes a gente passa por essas provas, no dia a dia nosso. Tem pessoas que nos provocam, e não é por acaso. Elas provocam para ver como é que está a nossa paciência. Por isso que tem que ter esse cuidado, a gente não pode chegar no mesmo nível das pessoas que nos querem mal. Se a gente chegar a esse nível,
Aí se perde tudo. A melhor maneira, segundo Chico, de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem que Cristo nos passa. Chico diz: não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo de valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha vida. Então Chico dizia isso. Os obstáculos do exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Então, palavras de Chico Xavier. E que Emmanuel, foi mentor espiritual de Chico, o que ele fala sobre a paciência? Ele fala sobre qualidades da pessoa que tem paciência. Para a pessoa ter paciência, ela tem que fazer. Prática do prato dividido. O que isso quer dizer, prato dividido? Será que é só comida, se dividir um alimento com uma pessoa que está passando fome naquele momento? Acho que não é só isso. Vestes aos nus. Pessoas que estão precisando, não só de roupa, está precisando às vezes de uma conversa fraterna, uma mão amiga. Remédio aos doentes. Que ele fala em remédio aos doentes. Claro, às vezes, muitas pessoas pedem para nós ajuda, naquele momento que alguém está passando por necessidade em casa, às vezes até comprar um remédio. E a gente deixa passar essa oportunidade de ajudar uma pessoa. Mas, claro, a gente sabe que tudo nós não podemos fazer. Mas a gente tem que procurar, às vezes, uma solução de ajudar as pessoas naquele momento que estão precisando. Ele fala também proteção à criança desamparada. Agora há pouco, essa semana, acho que teve até uma pesquisa falando as crianças órfãs, As crianças órfãs, por causa do Covid, muitas crianças ficaram sem pai, a mãe, às vezes até o avô, por causa do Covid. E as crianças estão desamparadas. Aqui na nossa cidade, eu não sei como que está essa pesquisa, mas deve ser horrível, às vezes, perder alguém da família que você tinha proteção e naquele momento acabou. Então, ele cita proteção às crianças desamparadas. Socorro às pessoas que ficam viúvas. A gente sabe que às vezes muitas famílias, quando alguém desencarna, principalmente agora pela essa doença terrível, às vezes ela fica desamparada, não sabendo o rumo que vai tomar. Então, ele pede também que a gente ajude essas famílias. Refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Compreensão em família. Às vezes a gente não compreende, às vezes, o que um irmão dentro da nossa casa está passando. Falta muita conversa, diálogo. Trabalho sem queixa. Isso acho que ninguém reclama, do trabalho, Mas também é um conselho que Emmanuel passou para que a gente não se queixa do trabalho. Agradecer muitas vezes pelo trabalho que está realizando. Tem muita gente desempregada hoje. Se vocês forem verificar, tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas no nosso Brasil. E elas estão precisando de ajuda.
Ele fala também em pagamento sem choro. O que quer dizer isso? Pagamento sem choro, né? Então, às vezes, a gente tem alguma dívida, alguma coisa assim, e a gente paga, mas chorando. O patrão, às vezes, paga o funcionário chorando, reclamando de tudo, sempre está reclamando. Então, por que tem aquele empregado? Na hora do acerto, pagamento, a gente vê que ele reclama demais, né? Serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias. A gente às vezes não tolera que a pessoa, as ideias que ela tem, a gente não respeita, né? Se você não entende, não quer ouvir, se afasta, é fácil, né? Seja tolerante. Gentileza na rua, olha só o que ele fala. Isso é paciência. Muitas vezes a gente não tem gentileza na rua, principalmente quando a gente está dirigindo um carro, né? Se a pessoa para na frente de você bruscamente, sim, você já quer partir para cima, já quer brigar, chama de tudo, ou barbeiro, ou não sei o quê, né? Por isso que acontecem muitas coisas ruins no trânsito, porque nós não temos paciência. Eu não tenho. Às vezes, eu procuro me tranquilizar. Se alguém me xinga, alguma coisa assim, se fiz uma coisa errada, siga o seu caminho, né? Deixa que fale, deixa que vá embora, né? Mas a gente quer enfrentar, e não devemos ser assim. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Palavra de Emmanuel. Dizem os dicionários que a paciência é o estado de perseverança tranquila. Portanto, diante de situações adversas e afetivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Devemos então nos esforçar para desenvolver o autodomínio ou o autocontrole. Como agir diante dos pequenos problemas que afetam nossos dias? Como conseguiremos o equilíbrio emocional junto aos nossos familiares, nosso chefe ou subordinados, ou mesmo aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que recusam-se a assumir seus deveres? O primeiro passo é a compreensão. Compreender o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas porque agem dessa maneira. Se estão desequilibradas, se são inexperientes ou se têm má intenção. Nós temos que pensar quando acontece uma coisa assim com a gente. Analisar por que está acontecendo, se você fez uma coisa ruim ou não. Qual é a intenção da pessoa naquele momento está agindo daquela maneira? O segundo passo é manter o sentido de realidade. Não exagerar o que está acontecendo e apavorando-se. Julgar com serenidade para saber o que fazer. O terceiro passo é agir, movimentar providências e recursos para resolver o problema. Nessa fase é fundamental o entendimento através do diálogo. O exercício da paciência é fundamental para seu bem-estar e necessita de outros estados mentais, como obediência, a resignação, como forças ativas. Conversar claramente sobre a questão surgida para estabelecer como você deve agir junto para a necessária solução. A verdadeira paciência é uma elevação da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-la a outro na exemplificação. A
beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não podemos viver sem a paciência. Um teste de paciência. Será que nós temos paciência? Aqui tem algumas dicas que Emmanuel também deixou. Para nós saber como é que nós estamos. Se algum item que ele colocou aqui está falando para nós. Será que nós procuramos não falar mal dos outros? Será que nós temos paciência para ficar numa fila? Sente arrependimento quando faz algo errado? Será que nós sentimos? Nós somos incapazes de falar palavrões? Consegue não guardar ressentimento? Será? Nós sabemos que a gente fala muito aqui para as pessoas, para você se sentir bem, você tem que conhecer a palavra perdão, né? Mas será que quando você perdoa a pessoa que te fez mal, você perdoou mesmo? Será que não ficou algum ressentimento lá dentro? Né? Se ficou isso, se você sentir esse ressentimento, você não perdoou. Então, para você se sentir bem, não sentir esse ressentimento, você tem que perdoar. Perdoar com amor. Na hora que você sentir essa palavra, amor, você perdoa. Será que nós evitamos de traumatizar as nossas doenças? Meu Deus do céu, estou sofrendo disso, estou sofrendo aquilo. A gente sabe que muitas vezes as pessoas vão no hospital ou no pronto-socorro só por ir. Às vezes nem é tão grave a situação, mas ela traumatiza, deixa todo o pessoal na família preocupado. O que vamos fazer, né? Você faz um drama de tudo isso. Claro, nós temos que ver se realmente o que você está sentindo no momento é real ou não, né? Mas não precisamos fazer um drama. Tem solução, a gente pode resolver. Frequentemente usamos a tristeza exageradamente. Visita seus parentes ou amigos enfermos. Será que nós visitamos? Jamais fica feliz com o fracasso do inimigo. Evitamos queixar-se sistematicamente de tudo e de todos. Ajuda o próximo sem esperar recompensa? Será que nós fazemos isso? Trata seus familiares como trata as suas visitas? Consegue vencer sempre o seu mau humor? Nunca faz amizade por interesse? Tem mais uma dica aqui de Emmanuel. Procura fazer planos e busca realizá-los? Às vezes a gente faz muitos planos na nossa vida, né? Mas a gente coloca muitos obstáculos na frente. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? A gente coloca muitos serás na frente e acaba não fazendo nada. Acaba se frustrando com isso, né? Então, a gente tem que procurar tudo aquilo, mesmo que fracasse, procurar realizar, não deixar para depois, né? Não, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para o próximo ano, e vai indo, vai enrolando, vai deixando as coisas acontecer por acaso. Nós conseguimos dominar o medo, mantendo a confiança?
Você procura falar menos e ouvir mais os outros? Não condena o próximo antes de apurar se ele é mesmo culpado? Chega sempre na hora para seus compromissos? Estava até comentando aqui hoje, quando cheguei na casa, porque eu gostava muito de dormir aos domingos. Dormir à vontade, né? Passou a semana, vou descansar agora. Mas quando comecei a conhecer a doutrina espírita, eu comecei a me educar. Porque a gente perde, às vezes, muito tempo, né? Por coisas, né? É bom descansar o corpo físico, claro, é bom dormir. Mas, muitas vezes aqui, quando eu me colocava em algum compromisso aqui na casa, quantas vezes perdi horário para chegar aqui? Né? Chegava tudo preocupado, às vezes, nem tomava café, nem me alimentava direito, chegava aqui correndo. Mas que tipo de trabalho daí eu vou realizar? Se eu for continuar, pensei, se eu vou continuar fazendo isso. Então comecei a me educar, né? Me levantar mais cedo, todo compromisso meu que eu me comprometo hoje a fazer, eu procuro cumprir certinho com os horários. Eu sou vendedor, trabalho com vendas, meu trabalho. Então, eu marco horário, às vezes, com o cliente e vou lá. Mesmo que não esteja, às vezes, né, eu chego antes, às vezes 10, 15 minutinhos antes, mas eu vou. Se a gente se comprometeu com o horário, a gente tem que cumprir. A última dica de Emmanuel, que pergunta: você tem orado a Deus agradecendo a vida? Né? Então, isso é muito importante, a gente orar, agradecer sempre a vida, mesmo que a vida seja um fardo pesado que a gente está carregando. Um dia vai melhorar, um dia tudo passa. Use a paciência como força ativa na construção do bem e estar físico e espiritual. Organize uma lista das suas emoções negativas: cólera, irritação, medo, angústia, gradativamente. Você vai ver que ela vai diminuir. Se você fazer aquela listinha lá, você vai começar a se melhorar. Organize um plano específico para desenvolver as suas boas emoções sentimentais, incluindo treino para exercício da paciência em manifestações passivas e ativas. Cultive o autodomínio. Você ampliará o estado emocional de perseverança tranquila para a solução de seus problemas. Exercite a meditação, a oração. Elas são fundamentais para a vivência da paciência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é Jesus que falava. E para nós concluir a nossa fala, Jesus dizia: vamos confiar em Deus, nosso Pai. Vamos confiar em nosso irmão. Vamos confiar em nossa família. Vamos confiar em nossas forças. Vamos ter paciência. Tudo está programado em nossa vida. Não podemos ou não somos perfeitos, mas um dia vamos ser. Mas podemos melhorar, por um pouco que seja, por um pouco só de paciência no nosso dia a dia, a gente melhora. E logo seremos vencedores. Vamos orar, vamos rezar, vamos acreditar. Para finalizar, eu vou contar uma historinha. Historinha assim que já contei há um tempo atrás,
faz muito tempo, que talvez as pessoas até não lembram, que historinha de uma pessoa que morava num sítio, só que o sítio assim, era bem difícil de acesso, lugar bem ruim de morar, mas lá morava um casal de idosos e um rapaz. Ele era uma pessoa humilde. O pessoal que mora no sítio são pessoas humildes, né? E onde eles moravam, num lugar bem alto, tinha uma casinha pequena, onde só os três poderiam viver lá. E eles não tinham acesso à água. Então, tudo que eles precisavam, eles tinham que descer. Lá embaixo tinha um riachinho. Era bem ruim de ir até lá, mas ele descia com 2 baldes e ia buscar água. Então ele colocava os baldes assim, em cada lado, com uma madeira assim, segurando os baldes, né? E descia buscar água. Todo dia ele fazia isso. Quando faltava água. E foi passando o tempo, ele fazendo a mesma coisa, subia, levava água lá, fazia alimentação, tomar o seu banho. Com o tempo, ele percebeu que um dos baldes estava já estragando, estava apodrecendo. O do lado estava bom, mas ele continuou. Então ele descia lá, pegava água, o balde do lado direito ficava vazando. Ele chegava lá em cima só com um balde cheio e outro meio vazio. Mas ele continuou, né? De vez em quando ele trocava de lado. E perguntaram, por que você não troca de balde? Você faz todo dia a mesma coisa. Olha a paciência. Fazia todo dia a mesma coisa e não trocava de balde. Mas, com o tempo, ele percebeu. Aquele pouquinho de água que ele ficava derramando no caminho que ele fazia, começou a crescer flores. Flores bonitas, né? E tudo verde, coisa mais linda do mundo. E ele trocava do outro lado também, para que o outro lado também crescesse flores. Então, isso é só uma historinha, um exemplo que nós podemos levar para a nossa vida. Que nada é tão ruim na nossa vida. Nós podemos transformar a nossa vida em flores. Coisas belas, bonitas, como a Marina falou no começo da chamada, de agradecimento, que a gente não deixa muitas vezes de olhar ao redor o que está acontecendo, a nossa vida é tão bela. Vocês já notaram que às vezes, domingo, vem um passarinho, fica aqui do ladinho, cantando. Né? Enquanto a música está tocando, ele está assobiando ali também. Né? E a gente deixa de perceber isso. A gente não tem paciência. Né? Então a gente tem que aproveitar mais os momentos felizes, os momentos que são colocados para nós, para nossa vivência. A gente está vendo muito só o lado ruim das coisas. Então, quando a gente tiver com peso nas nossas costas, como esse menino tinha o balde carregando, levando a água, nada reclamava. E percebeu que naquele momento, naquelas idas levando a água, muitas coisas belas estavam acontecendo. Flores, não só estavam crescendo, mas na vida dele também. Poderia ter trocado a volta, mas percebeu que estava alimentando a vida. Quero agradecer a vocês por essa paciência de ter me escutado. Espero que o que a gente apresentou aqui nessa manhã de domingo, está um pouquinho escura, mas tenha paciência que vai melhorar, talvez saia o sol, né? E que a semana seja bela para todos, que a gente possa aproveitar a vida e sermos pacientes com todos, com a nossa família, nossos amigos,
e com aqueles que estão ao nosso redor, não só em nossa casa. Um bom dia a todos, sejam felizes e com muita paciência. Obrigado.